Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para compartilharmos com vocês ensinamentos do Senhor Jesus. Capítulo 13 do livro de Mateus, nós temos esta escritura a partir do verso 10. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa comparações para falar com eles? Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a eles não. Porque quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso comparações para falar com eles, porque eles olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com eles o que disse o profeta Isaías. Isaías havia escrito que Deus cegou os olhos do povo de Israel por causa da desobediência. O povo estava fazendo pouco caso de tudo que Deus lhes falava. Esse é o grande problema do ser humano. Estamos vivendo um momento difícil agora. Talvez você pense que não. Quando começou a pandemia, eu tive uma visão humana, lógico, evidente, estou falando visão de Deus, uma visão humana a respeito do que poderia vir a acontecer à igreja. Eu cheguei a pensar que a igreja ia se fortalecer na fé, ia crescer no conhecimento, buscar a palavra, amar a palavra, ter sede da palavra, vontade realmente de ler a Bíblia. Eu pensei que os crentes iam cair de joelho, clamar ao Senhor, pedir santificação, glorificar a Deus diante do que fora apresentado a nós. Uma pandemia que estaria tirando vida de muitas pessoas, como realmente já tirou. Não é brincadeira pensar na quantidade de pessoas que já morreu. Mas o ser humano é tão impressionante, me deixa incrédulo a atitude do ser humano. Vocês já pararam para pensar que não há temor, não há nenhum respeito mais, nem há pandemia. Temos ainda muitas pessoas morrendo, centenas e milhares de pessoas no mundo todo. Alguns países já estão renovando a pandemia por causa de desobediência, porque não tem uma vacina contra e não há remédio algum ainda criado que possa combater o mal. Mas as pessoas perderam já o medo da enfermidade. Não estão preocupados com isso. É como se estivessem cegos para ver, surdos para ouvir, incrédulos para crer. Não creem que a enfermidade mata, não ouvem conselhos e não enxergam os perigos. Assim estava procedendo a nação de Israel diante de Deus. Ela não ligava. Tudo que Deus falava através dos profetas não dava a mínima. Então o Senhor fez algo terrível, terrível para nós, mas que foi favorável à vontade dele. Ele cegou o entendimento de todo Israel, impediu que eles vissem as suas maravilhas, e impediu que eles ouvissem a palavra e sentissem bem com ela. Razão pela qual Jesus, no capítulo 9, disse assim: se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Inúmeras vezes Jesus usou essa expressão: se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Porque Israel desprezou a palavra de Deus e Deus fechou o coração deles para que eles não crescem. Porque se crescem, teriam sido abençoados, mas não creram. E agora Jesus então vai esclarecer os discípulos e diz a eles: esse é um segredo que ficou no coração de Deus. Deus está revelando a vocês coisas que não revela a nação. A nação desconhece essas verdades.
e vai continuar desconhecendo. O Senhor tirou deles o que era deles, está dando a vocês. Você, meu querido, que está ouvindo a palavra do Senhor, tem o privilégio de observar toda a bondade de Deus na recuperação do homem do seu estado de pecado e a oportunidade do homem viver eternamente com Ele. É essa palavra que Jesus está dizendo. Então ele diz assim: ao que tem, receberá mais, mas aquele, para que tenha mais ainda, mas aquele que não tem, até um pouco que tem, lhe será tirado. Em outras palavras, ele está dizendo assim: se você acredita em Deus, mas não dá ouvidos à palavra de Deus, não põe a palavra de Deus em prática no seu coração, se você não está preocupado em santificar a sua vida, crescer espiritualmente, trabalhar ordenado conforme Ele instruiu no corpo da igreja, ser usado como um vaso de bênção, transmitir aos outros o amor dele, ser humilde para ouvir as instruções e colocá-las em prática. Se você fugir desses princípios básicos que dá a estrutura de um corpo abençoado, feliz e orientado pelo Espírito, se você fugir disso, meu querido, até o que você tem lhe será tirado e dado a outro que busca, a outro que dá valor, a outro que anseia por ter comunhão com Deus, santificação, desejo de servir na obra dele. Você está entendendo? Olha o perigo dessa palavra. É uma palavra que não traz folga, mas ao contrário, aperta o indivíduo. A resposta de Jesus é um ensinamento de uma preciosidade grandiosa. Volte os olhos para o Senhor, procure ouvir a sua palavra, dê atenção, valorize o que você é instruído e em tudo você crescerá. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, torne o teu ensinamento acessível a todo o coração e ao entendimento de todo ouvinte, para que, aperfeiçoando, possam agradar o teu coração e serem abençoados todos os dias. É a bênção que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.